Olá, meus amigos, tudo bem? Graça e paz. Estamos aqui para dar continuidade à nossa série Apocalipse Decifrado. Se você ainda não assistiu os episódios anteriores, vale a pena retornar. Temos aqui uma playlist intitulada Apocalipse Decifrado, tá certo? É um estudo do último livro da Bíblia. Já fizemos outros estudos aqui do Apocalipse no nosso canal e também do livro de Daniel, das principais profecias de Daniel. Se você nunca estudou sobre o Apocalipse, você não fez ainda nenhum estudo de Daniel, especialmente os capítulos 2, 7, é muito importante que você estude esses assuntos antes de ter contato, então, com o estudo aqui de hoje, tá bem? Já oramos, já falamos com Deus. Alô? Opa, tivemos aqui uma pequena falha. Então vamos, sem mais delongas, à nossa apresentação e ao estudo de hoje. Apocalipse 13, a primeira parte, a besta que sobe do mar. Tá? Esse é o nosso sétimo estudo dessa série que intitulamos Apocalipse Decifrado. Ok? Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, curta, compartilhe. Deixe aí nos comentários de onde você nos acompanha. Vai ser um prazer interagir com todos vocês, tá certo? Bem, Apocalipse 13, verso 1, na nova versão internacional, nós lemos assim. Só um instantinho. Vi uma besta que saía do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. Então, vamos vislumbrar aqui, né? Nós temos uma ilustração, que é uma das melhores que eu encontrei sobre esse animal misterioso visto por João, certo? Em primeiro lugar, besta em profecia, né? O que significa besta? O termo se refere a animais selvagens, principalmente animais selvagens, e na profecia, já desde lá de Daniel, refere-se a poderes coletivos, a impérios, né? Poderes que oprimiram o povo de Deus ao longo da história, tá? Nós vamos ver com detalhes que poder é esse aqui. Note que ela sai do mar e, em profecia, mar simboliza povos, nações, multidões, línguas, ou seja, é um lugar densamente povoado, particularmente aqui a Europa, né? A Europa medieval. Note que ela tem 10 chifres e 7 cabeças, né? As cabeças são poderes, né? Montes, também impérios, ok? E ela tem o quê? 10 chifres e sobre cada chifre uma coroa, né? Então são 10 coroas, uma sobre cada chifre e temos aí 7 cabeças, tá? E ainda nomes de blasfêmia. Então é um poder blasfemo, um poder perseguidor que está associado a monarquias, né? Bem, antes de avançarmos aí, estudando aí o significado desse animal e a sua atuação ao longo da história, a gente sempre lembra que o livro de Apocalipse é estruturado em quiasma, esse formato aqui que é muito próprio do pensamento judaico, e nesse momento nós estamos aqui na parte central do livro, que é o grande conflito entre Cristo e Satanás. Essa sessão começa no capítulo 11, verso 19, vai até o final do capítulo 13. Hoje só vamos estudar a primeira parte do capítulo 13. Na próxima semana estudaremos a segunda e última parte do capítulo 13, portanto, ok? Então temos aqui
o grande conflito entre Cristo e Satanás, que não tem paralelo em outra parte do livro. É uma parte única, ao contrário de todas as demais partes do livro, como vocês estão vendo. Por exemplo, as promessas para o vencedor, melhor dizendo, tem um paralelo com essa seção aqui lá no final do livro. Então, essa é a estrutura de quiasma. E aqui, o grande conflito, nós temos aqui o que já estudamos, né? As provações da mulher verdadeira e de seus filhos, lá no capítulo 12, quando a mulher foge para o deserto, né? A perseguição ali durante os 1260 anos. A mulher verdadeira, ela é vestida de branco. No Apocalipse temos duas mulheres, né? Uma mulher pura, que tem ali, ela está sobre a lua, né? Tem 12 estrelas e tudo mais, é a igreja de Deus. Ao passo que, mais à frente, iremos ver sobre uma grande meretriz, que refere-se a um sistema religioso caído, prostituído, adúltero, né? Os filhos guardam os mandamentos, já vimos isso, né? Sobre o remanescente, principalmente o remanescente do tempo do fim. Remanescente é aquele que resta. E aqui no Apocalipse é um povo que guarda toda a lei de Deus, um povo que é fiel aos mandamentos. E, enfim, temos aí as partes que ainda iremos estudar, né? A grande besta com 7 cabeças e 10 chifres, depois a queda de Babilônia, o testemunho de Jesus. Ok? Bem, como eu já adiantei, aparecem duas bestas no capítulo 13. A primeira é essa que acabamos de ler aí, o verso 1, a besta que sobe do mar, e na segunda parte do capítulo 13 temos uma besta que sobe da terra. Essa segunda besta nós veremos, aparece lá uma expressão no grego, quando é dito de outra besta, alosterion, é outra da mesma natureza, então elas têm grandes semelhanças, né? São da mesma natureza, porque são poderes globais, são poderes que exercem um poder, sobre todas as nações. Promovem a falsa adoração e a perseguição religiosa, então não são poderes leais a Deus, são poderes perseguidores que irão cooperar para impor a marca da besta, que nós iremos estudar na semana que vem, no próximo estudo, certo? Então, são grandes as semelhanças aí entre as duas bestas. Também existem diferenças. Quando estudarmos lá a segunda besta, nós vamos fazer esse contraste de uma forma mais consistente, tá? Vamos lá. Os 10 chifres. Quando vamos a Daniel capítulo 7, é mencionado lá um animal terrível e espantoso, um animal sem nenhum paralelo na zoologia, tanto é que o profeta simplesmente o descreve como um animal terrível, espantoso, um animal muito forte, que tem 10 chifres. Então veja, aqui em Apocalipse 13, séculos depois dessa visão de Daniel, João vê um animal ali, uma besta, que tem 10 chifres, os mesmos 10 chifres do quarto animal, lá de Daniel, capítulo 7. Ele fala aí que o animal, que a besta, tem uma semelhança de leopardo. É o terceiro animal lá de Daniel 7. E simboliza a Grécia helenística, o animal terrível e espantoso, símbolo de Roma. Os pés da besta aí, de Apocalipse 13, essa besta que se levanta do mar, ela tem os pés como os pés de urso, ok? O segundo animal lá de Daniel 7, o segundo império, né? O império Medo-Persa. Todos esses impérios que perseguiram o povo de Deus, certo? Reforçando. E a boca aí é mencionado como boca de leão, que é o primeiro animal lá de Daniel, capítulo 7. O primeiro império, o Império Neobabilônico. O império que, inclusive, estava perseguindo lá Daniel e o seu povo, que havia destruído o templo e havia levado, então, o povo judeu ao cativeiro. Então, entendo o que acontece aqui. Nós temos uma visão que faz um mix
de todos esses impérios que já aparecem na profecia lá em Daniel capítulo 7. E a ordem que aparece aqui é uma ordem inversa. O primeiro símbolo refere-se ao quarto animal, o segundo símbolo ao terceiro, depois o segundo e finalmente um símbolo aí relacionado ao primeiro animal, a Babilônia. Por quê? João vivia justamente nos tempos do Quarto Império, nos tempos do Império Romano. Então ele está chamando a atenção para todos esses poderes que já perseguiram o povo de Deus, partindo do seu tempo, do tempo ali presente, até os impérios anteriores e chegando até mesmo à Babilônia. Ok? Então, essa besta que sobe do mar refere-se a todos esses impérios aí que perseguiram o povo de Deus, o povo remanescente, ao longo da história. Império Neobabilônico, Império Medo-Persa, a Grécia Helenística e o Império Romano. Ok? Vamos avançar. Então, a besta é o poder do Estado, ok? E ela tem aí diferentes cabeças, diferentes poderes, impérios, que perseguiram o povo de Deus, cada um ao seu tempo. Lá no Apocalipse 13, verso 2, principalmente a segunda parte, é dito lá o seguinte: E o dragão, Satanás, na profecia, lhe deu seu poder e seu trono e grande autoridade. Ok? Então, o poder é concedido por Satanás. Satanás conseguiu aí realizar o seu sonho, por assim dizer, de dominar este mundo, esse planeta, quando os nossos primeiros pais caíram em pecado. É por isso que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E todos os poderes que se levantam ao longo da história, em maior ou menor medida, oprimem, perseguem o povo de Deus, acabam sendo instrumentos de Satanás para perseguir o povo de Deus. E principalmente esses impérios aqui que nós mencionamos. A Babilônia destruiu o primeiro templo, como eu falei, levou o povo ao cativeiro, destruiu Jerusalém. Lá na época do Império Medo-Persa, houve um plano, né, o plano de Amã, para exterminar o povo judeu. No período da Grécia helenística, ocorreram perseguições, opressões, principalmente lá no reinado de Antíoco Epifânio, que gerou a revolta dos Macabeus, por exemplo. No Império Romano, várias perseguições, a maior de todas, a grande perseguição, que é mencionada no Apocalipse, já falamos disso, aqueles 10 dias de tribulação entre os anos 303 e 313. Perseguição essa que terminou com o Edito de Milão de Constantino. Por falar em Constantino, a partir do reinado dele, houve uma aproximação cada vez maior entre o Estado romano e o catolicismo, a Igreja Católica. A igreja que era até então perseguida passou a ser tolerada e cada vez mais promovida, e mais para o final do século IV, lá no reinado de Teodósio, a Igreja Católica se tornou a religião oficial do Império Romano. As demais religiões, né, religiões politeístas, seitas cristãs que não fossem alinhadas ao papado, passaram a ser perseguidas. Ok? E na profecia, o papado é justamente o sucessor do Império Romano, né? Ele vem após Roma, consolida o seu poder lá no século VI, que é o que nós iremos ver aqui, o período dos 42 meses, que são mencionados em Apocalipse 13, verso 5. É o mesmo período de 1260 dias, que já mencionamos aí na profecia, tempo, tempos e metade de um tempo, que aparece lá em Daniel. Tudo é a mesma coisa, 1260 anos, que começaram no ano 538, com a ascensão do papado, quando três tribos arianas, ou seja, que seguiam o cristianismo ariano, né, um cristianismo que negava a Trindade, que não se sujeitava ao papado, essas três tribos foram derrotadas
e, portanto, a oposição que elas nutriam em relação ao papado foi afastada. O imperador Justiniano passou a reconhecer a autoridade do papado e, por meio do seu código, então, Código de Justiniano, ele criou toda a ferramenta jurídica para que o papado exercesse o seu poder de forma plena. Esses 1.260 anos terminaram no ano de 1798, em plena Revolução Francesa, quando o general Berthier aprisionou o Papa Pio VI, ok? Então, é importante nós lembrarmos, aqui temos todas as passagens, porque a profecia tem esse princípio da repetição e ampliação, né? Começa em Daniel 7:25, Daniel 12, verso 7, Apocalipse 11, verso 2, né? O período dos 42 meses, Apocalipse 11, 3, 12, 6, 12, 14 e aqui Apocalipse 13, verso 5. Então, a profecia quer realmente chamar a nossa atenção para esse período aí dos 42 meses. Uma das características desse período da supremacia papal foi justamente a mudança da lei de Deus. A lei que é mencionada lá em Daniel 7:25 é o Decálogo, os 10 mandamentos, como constam lá em Êxodo capítulo 20. Porque o termo é dat, a lei de Deus, não é Torá, não está se referindo às leis cerimoniais, às leis civis lá do antigo povo hebreu. Está se referindo aqui aos 10 mandamentos, a lei moral que vale para toda a humanidade. Então, no catecismo da Igreja Católica, nós temos lá uma sequência diferente dos mandamentos. Por que isso? O segundo mandamento da lei de Deus proíbe a veneração, né, a imagens de escultura. As imagens são proibidas. Esse mandamento foi eliminado. Então, aquele que era o quarto mandamento virou o terceiro. E ele foi alterado. Ao invés, lembra-te do dia de sábado para o santificar, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e tudo que nelas há, enfim. Ao invés do mandamento do sábado, nós temos aqui guardar domingos e festas. E isso, como nós veremos no estudo da semana que vem, corresponde justamente à marca da besta, que será imposta lá no futuro, não neste momento, quando todos estiverem suficientemente esclarecidos sobre esse grande conflito aqui entre o bem e o mal, sobre o que é a lei de Deus, enfim. Então, este mandamento foi alterado, né? Na lei de Deus, lembra-te do dia de sábado para o santificar, que é o selo de Deus. Mas eu falei que o segundo mandamento foi eliminado. E aí, o que que eles iriam arrumar, né? Uma vez que ficaria estranho, né? 9 mandamentos. Simplesmente subdividiram o 10º mandamento. Não desejar a mulher do próximo e não desejar, não cobiçar coisa alguma que pertença ao próximo. Então, a numeração de 10 foi mantida, o segundo eliminado e o quarto mandamento, que virou o terceiro, foi alterado de guardar o sábado para guardar o domingo, primeiro dia da semana. O domingo, em latim, dies solis, o dia do sol, o dia que os pagãos adoravam o sol invicto, associado também ao deus Apolo dos gregos, que era a divindade adorada por Constantino. Então, no dia 7 de março do ano 321, o imperador Constantino promulgou o primeiro decreto dominical da história, implantando, portanto, a santificação do domingo em todo o Império Romano. Até essa época, e isso nós temos o historiador Eusébio de Cesareia, que é uma importante fonte histórica desse período, ele dizia que até esse momento existiam cristãos que guardavam o sábado, cristãos que já guardavam o domingo, isso começou primeiro no Ocidente.
A igreja lá de Jerusalém permaneceu fiel à guarda do sábado durante vários séculos. E alguns ainda guardavam a sexta-feira, porque relacionavam a sexta-feira à morte de Cristo e, portanto, um dia que você lembrava que Cristo morreu, que Jesus foi crucificado. Então, alguns guardavam então a sexta-feira. Constantino, portanto, sendo ele um adorador do sol, ele só se batizou no leito de morte, é importante lembrar. Ostentou durante toda a vida dele o título de Pontifex Maximus, que era um título associado ao paganismo, à idolatria, enfim, aos deuses pagãos. Então, ele tentando unificar o império, né, uma vez que ele vinha combatendo rivais ali, impondo o seu poder. O Império Romano estava mergulhado em guerras civis. O último imperador que ele combateu foi o Licínio, né? E aí, finalmente, ele tenta unificar o império e usa também o dia de guarda, o domingo, né, para criar esse senso de unidade no Império Romano. Ok? Então, algumas das mudanças aí que foram feitas ao longo da história, né? À medida que os cristãos foram se afastando da pureza doutrinária, do assim diz o Senhor, foram cada vez mais valorizando a tradição e a hierarquia eclesiástica acima do assim diz o Senhor. Isso que acabou acontecendo, né? Deixaram a lei de Deus de lado e adotaram uma tradição que não tem respaldo nenhum na Bíblia. Passagem alguma da Bíblia sanciona essa mudança, do sábado para o domingo, certo? E muitas outras tradições, a imortalidade da alma, a oração aos santos, é, a veneração aos santos, né, oração aos mortos, penitências, indulgências, mais tarde, tudo isso então foi se acumulando no cristianismo, certo? Apocalipse 12, verso 3, na primeira parte, temos ali: E vi uma de suas cabeças como que ferida para a morte, justamente o poder papal sofreu essa dura ferida, esse duro golpe em 1798, quando o Papa Pio VI foi aprisionado, foi levado para o cativeiro por Berthier, né, que estava ali a mando de Napoleão, e ele morreu no exílio. O Código Napoleônico substituiu ali o Código Canônico, então uma outra mudança legal importante, da mesma forma que lá no ano 538 o Código de Justiniano, né, passou a prevalecer. Aqui nós temos o Código Napoleônico, de natureza secular. Então foi um duro golpe ao papado, a influência espiritual e política do papado na Europa. E as décadas que se seguiram foram décadas de obscuridade para o papado. O papado foi cada vez menos relevante no contexto diplomático europeu, desse ano aí para frente. O poder do Papa só vai ser recuperado, na verdade, no início do século XX, como nós veremos, certo? Comentando sobre a inatividade do papado, nós temos aí, isso está no livro Apocalipse 13, que eu recomendo muito, do Mervyn Moore. Ele diz o seguinte: comentando a prisão do Papa Pio VI pelo general Louis Alexandre Berthier em 1798, o jesuíta Malat Martin declarou que o episódio assinalou o início dos 200 anos de inatividade que foram impostos ao papado pelas principais potências seculares do mundo. Tá? Então, um longo período aí de inatividade do papado. No dia 11 de fevereiro de 1929, nós temos aí o início da cura dessa ferida. É firmado o Tratado de Latrão entre a Santa Sé e o Estado italiano, que naquele momento ali já era governado por Benito Mussolini, né, um líder fascista. Esse tratado estabeleceu ali
A soberania do Papa sobre a cidade do Vaticano é uma micronação onde está a Santa Sé, que é a instituição, né, que lidera ali a Igreja Católica no mundo inteiro. Ok? Está ali a Cúria, o Papa mora ali, enfim, ele que havia se declarado prisioneiro no Vaticano desde a questão romana, em 1870, 1871, quando se unificou a Itália, ele perdeu os estados papais na unificação italiana. O Papa se declarava prisioneiro dentro do Vaticano, não reconhecia o Estado italiano. Tudo isso muda então com os pactos de Latrão. Então, nesse território aqui, nesses 44 hectares, prevalece a lei canônica, né? O Papa é a autoridade aqui nesse território. Foi estabelecida também uma convenção financeira, né, dando ali uma compensação financeira para a Santa Sé devido aos territórios que ela havia perdido para o Estado italiano, e a concordata que estabeleceu que o catolicismo seria a religião oficial do Estado fascista. O ensino religioso seria obrigatório nas escolas, enfim. Então, temos aqui o início da cura da ferida mortal, cumprindo a profecia. Mas, obviamente, que essa ferida não foi plenamente curada até o dia de hoje. O papado não tem o poder que ele tinha lá naquele período de 1260 anos. Acreditamos que no futuro próximo isso irá acontecer. Não sabemos quando, mas o papado voltará a ter o poder, inclusive, para oprimir, para perseguir, como ele teve e exerceu lá no passado, sobretudo nos tempos mais terríveis da Inquisição. Ok? Bem, avançando um pouco aí na história, chegamos aos anos 60, quando foi celebrado o Segundo Concílio Ecumênico do Vaticano, conhecido como Vaticano II. E isso marcou um ponto de virada na história ali do catolicismo. O historiador Cairns, ele comenta o seguinte, no livro O Cristianismo através dos Séculos. Desde o Vaticano II, a Igreja Católica Romana tem adotado uma posição mais aberta para com os protestantes, chamando-os de irmãos separados em vez de hereges ou cismáticos. Essa aceitação, junto com o reavivamento carismático entre os católicos romanos, e as causas comuns, como a oposição ao homossexualismo e ao aborto, a promoção de valores morais e a adesão à maior liberdade religiosa, têm possibilitado que católicos romanos e evangélicos trabalhem juntos. E aqui nós temos uma notícia relativamente recente, né, do final do ano passado. Nova bancada cristã, então surgiu no Congresso uma bancada cristã unindo evangélicos e católicos contra aborto e drogas, certo? Então, temos aqui o cumprimento desse movimento aí que começou no Vaticano II, né? Os católicos se aproximando dos protestantes com a intenção de trazê-los para debaixo da sombra do papado, obviamente. E essa união contribui para que o poder do papado volte a se fortalecer. Tá certo? Temos aqui um historiador descrevendo esse movimento. Não podemos nos esquecer também do reavivamento carismático, né, que une muito também católicos, principalmente de linha pentecostal, com católicos, evangélicos de linha pentecostal, ok? Com os católicos aí carismáticos, tá? Da renovação carismática e tudo mais. Então, eles têm muitos pontos de contato aí nesse movimento carismático todo, inclusive a glossolalia, né, a glossolalia, né, o falar em línguas, tudo isso acontece aí nesses movimentos, ok? Voltando ao texto ali do Apocalipse, o que nós percebemos é uma paródia satânica, né? Satanás, ele é o mestre da contrafação.
Então, a divindade é composta pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, cada um com a sua função. Satanás, ele sempre quis tomar o trono de Deus, o Pai, né? Se colocar acima do trono de Deus. Então, nessa trindade satânica, o dragão é a contrafação de Deus, o Pai. E ele dá poder ao papado. Veja bem, ele entrega o seu trono ao papado. Então, nós temos aqui o papado sendo uma contrafação do filho, porque lá no Apocalipse 12 é mencionado Miguel. O nome Miguel significa quem é como Deus. E aqui em Apocalipse 13, nesse contexto da cura da ferida mortal do papado, surge uma pergunta afrontosa: quem é como a besta? Então a gente vê aí a contrafação de Cristo. Miguel, que é Jesus, aparece no capítulo 12, né, o líder do povo de Deus, do remanescente. E aqui nós temos o papado sendo uma contrafação de Jesus. Então, olha, o lugar originalmente de Satanás era no céu, né, quando ele era Lúcifer, a morada de Deus é no céu. O dragão tem um trono, Deus tem um trono, dá poder, trono e autoridade para a besta do mar. Deus dá poder, trono e autoridade para Cristo. O dragão é adorado, Deus o Pai é adorado. Satanás será destruído para sempre, ao passo que Deus o Pai vive e reina para sempre. E a besta do mar, como eu havia falado, sendo uma paródia de Cristo, temos todas essas características aqui que não teremos tempo para comentar. Você que está nos acompanhando aí no YouTube pode pausar e analisar cada uma dessas semelhanças. São muitas, como por exemplo, a besta do mar foi morta, né? Recebeu uma ferida mortal, sendo que Jesus também foi morto. O papado volta a viver ao passo que Jesus ressuscitou. Então veja a paródia, a contrafação, né? Lá em Apocalipse 13, verso 4, como eu falei, quem é semelhante à besta, né? Os adoradores declaram isso. Apocalipse 12, 7, quem é como Deus, né? Miguel, né? Significa. A besta tem um alvo global, ao passo que Jesus também tem um alvo global sobre todas as nações, né? No reinado ou no pontificado de João Paulo II, um longo pontificado, né? Foi firmada uma aliança com os Estados Unidos contra o comunismo, ali na época do Ronald Reagan. No Reino Unido, a dama de ferro era Margaret Thatcher. E esses três aí se uniram para liquidar o comunismo, né? E o movimento começou ali. Na Polônia, o Papa era polonês, ele insuflou o sindicato Solidariedade, com apoio ali da CIA e tudo mais, isso ajudou a desestabilizar e derrubar o comunismo no leste europeu e na própria União Soviética, que se desintegrou. Fez 104 viagens apostólicas internacionais, foi um Papa viajante. Veio aqui algumas vezes ao Brasil, né, inclusive aqui a Vitória, né, no Espírito Santo. Ele lançou um novo catecismo no ano de 1992 e noventa e dois e um código canônico em 93, além de encíclicas, né? Então, ele se preocupou com essa parte da legislação canônica também. Temos aqui uma das suas mais importantes encíclicas, a Dies Domini, o Dia do Senhor. Olha que coisa, né? Defendendo a santificação do domingo. E importante, porque é comum, eu já falei isso daqui outras vezes, né? Que católicos dizem, não, mas o que o Papa fala é para os católicos. As encíclicas dele são para os católicos. Será mesmo? Será que ele não busca interferir nos poderes seculares para que sejam aprovadas leis que vão afetar a vida de todos, católicos e não católicos? Olhem só. Seção 67 da Dies Domini. É natural que os cristãos se esforcem para que também nas circunstâncias específicas do nosso tempo, na época que nós vivemos, não está falando do passado, não. A legislação civil tem em conta o seu dever de santificar o domingo.
Então, ele vai colocando aqui numa linguagem polida, suave, mas o que ele está defendendo é uma legislação dominical, certo? Lembrando que essa encíclica aqui é do ano de 1998. Aqui nós temos uma citação de um compromisso sempre atual, educar para a paz, mensagem de João Paulo II para a Jornada Mundial da Paz, né? Para ele, a ONU deveria se elevar ao patamar de um centro moral onde todas as nações do mundo se sintam em casa própria, desenvolvendo a consciência comum de serem, por assim dizer, uma família de nações. Então, nessa família de nações, quem seria o grande papá, o grande papai, o líder, o cabeça? Justamente ele, né? O Papa. O nome é justamente isso, papai, ok? Depois, poderíamos falar aí do pontificado do Bento XVI, né? Que veio depois do João Paulo II, mas pela questão aqui do tempo, diretamente vamos para o Francisco, né? E temos essa capa aqui da revista Time, de 2015, né? O novo Império Romano. Então vejam que coisa, hein? Temos aí as quatro etapas do Império Romano: Roma pagã, Roma dividida, Roma papal e, no fim dos tempos, a ferida plenamente curada. Acreditamos que está no início aí desse processo de cura, né? Ele lança a encíclica Laudato Si, né? Em 2015, valorizando muito a natureza, a importância de se preservar a natureza, e o domingo vem nesse contexto, um dia que todos param para a natureza dar um respiro, um dia sem poluição, um dia para você estar com a família, enfim. Apelos de união, né, para deter as mudanças climáticas, contra o terrorismo. Então, olha, temos que nos unir contra o terrorismo, lembrando que o Estado Islâmico chegou a ter planos para matar o próprio Papa Francisco, né? Pacto Global sobre Educação, né? Isso aí já no finalzinho do pontificado dele, a luta contra a Covid-19, e um pouco antes de morrer, clamando por um cessar-fogo global, né? Uma vez que já havia ali começado a invasão da Ucrânia pela Rússia e outros conflitos aí no mundo, ok? A seguir, nós temos o Leão XIV, prestes aí a completar o seu primeiro ano à frente da Santa Sé, né? O primeiro Papa americano da história, né? O Robert Prevost. O pontificado dele marca uma continuidade e homenagem também ao Papa Francisco e uma homenagem principalmente ao Leão XIII, né? Ele se coloca aí na tradição dos papas leoninos. O Leão XIII lançou lá uma encíclica lá na sua época, né? Defendendo ali toda uma regulamentação do mundo do trabalho e, enfim, um papa que foi muito poderoso na sua época e o Leão XIV se coloca nessa tradição também. Reforçou a doutrina social da igreja, né? Doutrina social essa que começou lá com o Leão XIII, como eu havia falado. Pediu também a conversão ecológica. Por fim, nós acreditamos que chegará lá o momento em que o poder do papado será plenamente restaurado, e aí nós temos Apocalipse 13, verso 4, na versão Almeida Corrigida e Fiel. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Né? Então, teremos ali, como a areia do mar, multidões seguindo a besta, fascinados, né, com esse poder, que irão adorar, assim como adoram também o dragão que está lá por trás, né, que é o próprio Satanás, que dá poder à besta. Ok? E aí nós teremos a crise final, né? A crise final aí, que vai envolver uma perseguição como nunca houve, porque a natureza estará em colapso. Isso nós vemos também no Apocalipse, não dará para aprofundar aqui hoje. E os guardadores da lei de Deus, dos Dez Mandamentos, serão apresentados como os grandes culpados por todos esses problemas ambientais, pelo desequilíbrio ecológico, pelos conflitos aí no mundo, e eles então serão perseguidos.
Opressão e blasfêmia, então, marca esse poder. Temos aí a lei de Roma, contrastando com a lei de Deus, o domingo, contrastando com o sábado, a marca da besta, contrastando aí com o selo de Deus. Que possamos estar do lado correto, que possamos sempre estudar a história e as profecias, rejeitando a besta e o ecumenismo, essa tendência aí de união das religiões, das diferentes fés, e possamos sempre obedecer a todos os mandamentos da lei de Deus, todos os 10 mandamentos, porque segundo Tiago 2, verso 10, todo aquele que guarda toda a lei, mas tropeça num só ponto, torna-se culpado de todos. Que Deus nos abençoe e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.